Dia, gente, no nosso café com Deus, né? Mais uma vez. E hoje, o personagem escolhido de hoje é o profeta Jonas. É um dos pequenos profetas, mas explicando assim, gente, não é porque ele é, tipo assim, dos livros do pequeno profeta, ele é pequeno, ele não foi nada de pequeno. A história de Jonas é maravilhosa, tá? Maravilhosa. Vamos aprender, vamos ver aqui o que a gente pode aprender da história de Jonas. Eu acho que a maioria de vocês já deve ter escutado, né? Ou até mesmo visto na Bíblia, que Jonas ele deixou uma grande lição, né? E Jeová fez várias provisões para ele. Então vamos lá. Quando a gente pensa em Jonas, o que é que a gente pensa? Nas suas características negativas, né? Jonas, ele fugiu da designação que Jeová deu para ele. Jonas, ele foi teimoso. A gente pensa na teimosia, na desobediência, né? E que ele fugiu do que Jeová tinha falado. Então, mas há muito mais coisas que a gente pode saber sobre esse homem, né? Jonas, que foi o grande profeta. Jonas, ele foi um profeta escolhido por Jeová Deus, né? E Jeová jamais teria escolhido Jonas se ele não tivesse visto nele características positivas, né? Se ele não tivesse visto que ele era fiel e justo, né, nas coisas dele. Então, Jeová, ele escolheu, sabia que Jonas tinha características boas. Mas um determinado dia, Jeová, ele deu uma designação para Jonas. Jonas, ele já foi profeta no meio do povo de Deus. Ele foi profeta no meio do povo de Deus. E ele não teve assim uma receptividade ao nosso café com Deus. Tá quente, viu, gente? Está gostoso. Gostoso é quente, né? Então, Jonas, ele foi profeta no meio do povo de Deus, mas ele não teve uma receptividade entre o próprio povo de Deus, né? Então, tá registrado, né? No capítulo 1. Aí sim, no capítulo 1, no versículo 2, João ele fala para Jó, né? Vá agora a Nínive, a grande cidade, e profira uma sentença contra ela, pois tomei conhecimento da maldade deles. Né? E Jonas fugiu dessa designação. Ele ficou com medo. E em Jonas, no capítulo 1, versículo 3, diz, né? Mas Jonas resolveu fugir de Jeová e ir para Tarsis, né? Ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou então a passagem e embarcou, a fim de ir com os que estavam no navio para Tarsis, para longe de Jeová. Então, Jonas, ele tentou fugir de Jeová, da designação que Jeová pediu para ele, né? Determinou para ele. Alguns eruditos, né, dizem que Tarsis ficava na Espanha. Então, se isso for verdade, Jonas, ele estava se distanciando uns 3.500 quilômetros de Nínive, né? Quer dizer, ele estava totalmente a um contrário e se distanciando, pensando que estava fugindo de Jeová. Na verdade, ele só pensou que estava fugindo, né? Não. E essa viagem para o outro lado do grande mar pode ter levado até 1 ano, gente. Jonas estava determinado a fugir de Jeová. E fugir da designação que Jeová tinha dado a ele, né? Nínive, ela ficava a uns 3.800 quilômetros ao leste, uma viagem que provavelmente levaria cerca de 1 mês a pé. Mas a parte mais difícil, né, dessa designação de Jonas não foi a distância. Não foi a distância, né?
a parte mais difícil foi o povo mesmo, para quem ele ia ser profeta. Em Nínive, Jonas iria transmitir uma mensagem de julgamento, né? Jeová diz, vai e diz que eu sei das maldades, né? Que vai ter um julgamento. Então, os pessoal de Nínive, que eram os assírios, né? O povo assírio, eles eram conhecidos por ser muito violentos, até mesmo cruéis, né? Um povo muito violento. Até a gente vai ver mais na frente aqui, que era uma cidade em Naum, no livro de Naum, é descrita como uma cidade de derramamento de sangue, né? Porque lá muitas pessoas inocentes morriam de forma cruel. Eita, café gostoso, gente. Então, Jonas, se Jonas ele não havia tido receptividade entre o povo de Deus, né? Entre o próprio povo de Deus, o que ele poderia esperar de pessoas pagãs, né? De povo pagão, como eram os assírios, que matavam as pessoas de forma cruel, que é o que vai totalmente o contrário, né? Do que Jeová ele quer. Então, como se sairia um servo de Jeová sozinho na enorme Nínive, né? Que mais tarde ela seria chamada de cidade de derramamento de sangue, como está registrado em Naum 3, do 1, versículo 7, né? Como eu tinha falado para vocês, Jonas é um livro muito pequeno, só tem 3 capítulos, viu, gente? Mas é um livro tão profundo, né? Que traz tantas lições maravilhosas pra gente, né? Um livro muito profundo. Então, fica a pergunta. Não entrou ninguém na live ainda. Então, será que o fato de ter fugido significa que Jonas ele era covarde? Será que o fato dele ter fugido significa que ele era covarde? Na verdade, Jonas ele demonstrou muita coragem, gente, uma extraordinária coragem. É o que a gente vai ver a seguir, né? Jonas, ele, quando a gente pensa na história de Jonas, pensa logo o fujão, né? Jonas o fujão, Jonas o medroso, Jonas o covarde, né? Mas, na verdade, Jonas, na história dele, teve atitudes que ele tomou que demonstraram extrema coragem e fé em Jeová. Vamos continuar. Então, mas sempre que a gente foge de uma designação ou do que Jeová quer, tem certas consequências pra gente, né? Jeová, ele até livra a gente das coisas, mas das consequências ele não livra, né? Dos nossos atos. Então, essa desobediência de Jonas, ela teve consequência também. Vamos lá. Mas quais foram as consequências de Jonas ter fugido? Vamos lá. À medida que a embarcação ela ia ficando para trás, né? Ia desaparecendo, Jonas talvez ele achasse que estava escapando, né? Do perigo que tanto temia, que era os ninivitas, né? Os assírios, né? Os assírios era o povo que era chamado o povo que vivia em Nínive, que era a cidade de derramamento de sangue, que era um povo extremamente cruel, né? Eles não só matavam assim, eles matavam de uma forma assim, uma crueldade sem limite, né? Depois pesquisem sobre os assírios, né? Ó, e sempre que eu falo para vocês aqui, que eu tô lendo aqui o meu bloquinho aqui, mas eu fiz minhas pesquisas na Bíblia, tá? Inclusive, vou ler aqui, eu passei alguns versículos para cá, porque como eu não tenho um outro celular, não dá para abrir o aplicativo, né, da Bíblia. Mas assim, eu sempre falo, verifiquem na Bíblia de vocês, tá? Leiam, não acreditem fielmente no que as pessoas falam. Porque a pessoa fala o que quer, não é? Então a gente tem que conferir, né? E Jeová ele quer que a gente confira. Que a gente examine para saber se é verdade, tá? Então,
Jonas, ele pensava que estava fugindo do perigo, né? Jonas 1:4 diz assim: Então Jeová, ele estava na embarcação achando que estava tudo bem, que estava fugindo, né? Então Jeová, ele lançou um forte vento sobre o mar e houve uma tempestade tão violenta no mar que o navio estava prestes a naufragar, não é? Então Jeová lançou essa tempestade porque Jonas estava fugindo de algo que ele tinha determinado, né? E a pessoa, o criador do universo, pede uma coisa, a pessoa nega. No caso, ele era um profeta, né? Ele já tinha feito designações para Jeová em outras nações, mas ele temeu muito essa designação, justamente porque os assírios eram muito cruéis. E, tipo, Jonas era imperfeito, a gente é imperfeito, não é? E o medo faz parte, né, da formação humana, nós somos imperfeitos, não é verdade? E Jonas ficou com medo, tá? E qualquer um de nós ficaria com medo também. Mas o que? Jonas demonstrou muita coragem, gente. Vamos ver. Então, Jonas, ele viu aquela tempestade, viu os marinheiros, né? Todos desesperados. Então, mas ele se sentiu incapaz de ajudar. Então, o que ele fez? Ele desceu ao convés, né, do navio e achou um lugar para se deitar. Ali ficou num sono profundo. Tipo, ele viu, não tem mais jeito. Ele sabia que era Jeová que estava lançando aquela tempestade. E ele não tem mais jeito, não tem. Bom dia, viu? Deixa eu botar aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia, viu? Virna, bom dia, Sol. Bom dia, Sol, linda. Bom dia, minha florzinha. Bom dia, meu mozão. Bom dia a todos, tá? Que estão entrando e estão me prestigiando. Muito obrigada pelo apoio, tá? Então, prestigiando a mim não, né? Querendo escutar a palavra de Deus, porque a gente, nesse momento que a gente está tão crítico, a gente precisa tanto, né? Escutar a palavra de Deus. Então, Jonas se sentiu incapaz. Jeová está lançando a tempestade, eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. A gente vai morrer, né? Para determinar que a gente vai morrer. Então, Jonas, no capítulo 1, do versículo 5 ao 7, os marinheiros ficaram com tanto medo, gente, que cada um começou a clamar ao seu Deus por socorro, né? E começou a jogar alguns objetos fora, né? Assim, que havia no navio para deixar mais leve. Eles fizeram de tudo para salvar a embarcação. Só que quanto mais eles tentavam, gente, quanto mais eles tentavam jogar os objetos para o navio ficar mais leve e eles conseguirem escapar da tempestade e chegar em terra seca, mais a tempestade ficava mais agitada, não é? Então o capitão do navio se aproximou dele e disse, né? No versículo 6 aqui. No capítulo 1, versículo 6. Por que você está dormindo? Levanta-te, clame ao seu Deus, talvez o verdadeiro Deus, mostre que se importa conosco e não morreremos. Eles sabiam que Jeová serviu o verdadeiro Deus, que Jonas serviu o verdadeiro Deus. Então, disseram uns aos outros, vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado por esta calamidade, porque assim, eles começaram a perceber que aquela tempestade estava sobrenatural, não é? Tipo as tempestades da nossa vida também, que a gente sabe que é sobrenatural, né? Que não é uma coisa assim normal, né? Então, eles também perceberam, tá? Que era sobrenatural e lançaram sortes. Jeová usou aquele momento para revelar quem era o culpado, por que estava acontecendo aquilo, né? E a sorte caiu para quem? Para Jonas. A sorte caiu para Jonas. Então, vamos lá. Então, Jonas, foi o jeito, depois que lançada a sorte, foi descoberto que era ele então contou tudo para os marinheiros, né?
Ele disse que era servo do Deus Todo-Poderoso, Jeová. Esse era o Deus de quem ele estava fugindo e a quem havia ofendido e colocado todos naquela situação terrível, porque ele fugiu. Eles perguntaram, então os marinheiros perguntaram o que deviam fazer com Jonas. Gente, quando eu falei no começo que a gente, quando pensa na história de Jonas, foca mais tipo na parte que ele foi teimoso. Foi teimoso, o profeta fujão, ele foi teimoso, ele foi medroso, ele foi tipo, né? Só a cor negativa, mas na verdade, Jonas, ele teve atitudes extremamente de coragem extrema. Que eu não sei se eu teria essa coragem. Eu não sei, é uma coisa assim que, assim, a gente poderia imaginar assim, será que ele teria a coragem que Jonas teve? Quando ele respondeu aqui, em Jonas 1, versículo 12, Jonas responde, né? O marinheiro pergunta, o que a gente pode fazer para a tempestade, né? Acalmar e a gente sobreviver a essa terrível calamidade que está acontecendo com a gente, que é sobrenatural, né? Que é seu Deus, o que a gente pode fazer? Aí Jonas respondeu, pegue-me, jogue-me no mar e o mar ficará calmo, porque sei que é por minha causa que esta violenta tempestade veio sobre vocês. Gente, será que essas são palavras de alguém covarde? De alguém medroso? Covarde? Não, né? Pelo contrário, Jonas ele mostrou muita coragem naquele momento difícil e uma forte fé. Ele demonstrou uma extrema coragem e uma forte fé. Imagine vamos imaginar na tempestade, assim, quando a gente lê partes bíblicas, né? Assim, eu gosto muito assim de me imaginar na cena. Vamos imaginar na cena, está no mar lá, né? Vamos imaginar junto com Jonas no mar, aquela tempestade, aquele vento. O mar em si é uma coisa que eu acho é medo, né? Assim, a pessoa um mar assim à noite, uma tempestade forte no meio do mar, né? A gente olha para todo canto, só tem um monte de água. Eu acho meio assim um cenário um pouco mas é lindo, mas é meio tenebroso nesse sentido, né? Quando tem tempestades no mar. Então, será que alguém que diz essas palavras são de alguém covarde? Não, né, gente? E como é que a gente pode imitar a fé de Jonas hoje? Por colocar o bem-estar dos outros acima do nosso, na frente do nosso. Vocês viram que ele poderia ter morrido. Tipo assim, eu vou morrer de qualquer forma. Vou levar isso aqui junto comigo. Tô nem aí pra eles. Né? Não vou me jogar. Não tenho coragem de me lançar ao mar pra salvar eles. Mas Jonas colocou a vida dos marinheiros na frente da vida dele. Né? E ele falou, jogue-me ao mar. E o mar vai cessar para vocês. E vocês vão conseguir escapar com vida. Porque tudo isso está acontecendo por causa de mim. Vejam que coragem. Será que a gente teria essa coragem, gente? Fico imaginando assim, sabe? A gente passa assim por várias situações na vida, né? Que exigem muita coragem de nós. Mas assim, outro personagem também que eu já até fiz uma live foi sobre Jó, né? A gente não passou um texto que Jó passou. E será que a gente teria coragem de Jonas? De dizer para lançarem ao mar? Nos lançarem ao mar? Porque a culpa é da gente? Para salvar a vida dos outros, né? Então, também a gente pode imitar a atitude de Jó, né? A fé de Jó, quando a gente vê alguém em necessidade, tanto físico, emocional ou espiritual. Será que nós damos de nós para ajudar as pessoas que estão passando por situações difíceis, né? Seja com uma palavra, seja de forma espiritual, seja até de forma física, né? Se for uma necessidade física, se a gente puder contribuir, a gente está fazendo isso, né? Então, quando a gente faz isso, a gente agrada muito a Jeová, né? Você viu, Jonas, ele colocou a vida dos marinheiros na frente da dele. E tipo, e os marinheiros tiveram até, tipo assim, era tipo uma coisa de morte, uma sentença de morte já pra ele, né? Uma sentença de morte.
Mas, na verdade, os marinheiros, quando lançaram ele ao mar, que vocês podem... Eu quero que vocês leiam o livro de Jó, né? O capítulo 1, 2 e 3, que eu não vou ler ele aqui todo para vocês. Eu peguei só alguns versículos para a gente ver as partes mais. E eu vou deixar até uma tarefinha de casa para vocês também, tá? Então, a gente viu como a gente pode imitar a Jonas, né? Colocando o bem-estar dos outros à frente do nosso. Ele colocou o bem-estar dos marinheiros à frente da vida dele. A vida dos marinheiros à frente da vida dele. Não tem jeito. A tempestade é por minha causa. Podem me lançar ao mar. Né? Eu não posso prejudicar a vida de vocês por causa de um erro meu. Não é? É a gente tomar cuidado com o sentimento do outro. Botar os sentimentos do outro. A gente não sabe pelo que as pessoas estão passando, né? Tem pessoas passando por diversas dificuldades emocionais, físicas, materiais, toda forma. Todo mundo está sofrendo de alguma forma. Ninguém está ileso, né, gente? Ninguém está passando por esse sistema ileso de consequências, de essa pandemia mesmo, né? Que foi algo que ninguém sabe. A gente sabe que a pandemia foi uma parte da profecia, né? Parte das profecias, né? Que viriam realmente pestilências, coisas que exterminariam grande parte da humanidade. Mas ninguém sabe se foi criado pelo homem, né? Jeová profetizou isso, mas as coisas que Jesus profetizou, na verdade, é o próprio homem que fez a consequência, fez acontecer, na verdade. Jesus só sabia o que já ia acontecer. Então é isso. É a gente colocar o bem-estar dos outros à frente do nosso. Será que a gente já fez isso? Será que a gente pode fazer o exercício de começar a fazer isso? A colocar o bem-estar do outro acima do nosso? A ver que todos nós estamos enfrentando tipo uma tempestade, né? Talvez até maior do que a de Jonas, né? Ou então igual a de Jonas, né? Ou não comparado a de Jonas, mas uma tempestade, né? Todo mundo está passando por uma tempestade. Quem disser que está 100% ileso nesse sistema de Satanás está mentindo. Tá, não. De alguma forma, né? A gente não sai ileso desse sistema de Satanás, porque ele foi criado realmente para oprimir a gente, né? Para oprimir, para deixar a gente triste. E a gente tem que lutar todos os dias, orar a Jeová, agradecer por ter aberto os olhos e ir para a luta, né, gente? E lutar mesmo para sobreviver e ir para a luta. Mas, assim, as tempestades existem, viu? E umas tempestades sobrenaturais, causadas por seres visíveis e invisíveis. Entendedores entenderão. Então, vamos lá. No capítulo 1, do 13 ao 15, está registrado, né, que os marinheiros, mesmo sabendo, né, que Jonas, ele fez, que Jonas era o culpado da situação, os marinheiros não queriam lançar ele no mar, de jeito nenhum, né, eles não queriam, né, mostra também que eles eram pessoas de coração bom. Outros ficariam com raiva, né, mas, poxa, você colocou a gente nessa situação, a gente vai morrer por sua culpa, né? Ou se lançariam sem nem pestanejar. Joga logo ele. Mas antes de jogar ele, eles tentaram de tudo para salvar o navio. Eles não queriam que Jonas morresse, mesmo sendo culpado. Mas eles viram que não estava adiantando, né? Quanto mais eles tentavam, mais a tempestade aumentava, porque eles não estavam querendo fazer o que Jonas falou que era para fazer. Então, aí eles resolveram lançar Jonas ao mar. Um ato de extrema coragem da parte de Jonas. E como é que se diz? Mostrou uma preocupação com a vida, né, dos marinheiros, primeiro do que a dele, da vida dele. Então, ele se lançou ao mar, os marinheiros até oraram a Jeová, né, dizendo, porque eles estavam jogando Jonas, né, tipo, ó Jeová, depois vocês leiam, tá? O capítulo 1, 2 e 3 de Jonas. Ó Jeová, Jeová,
Como é que eles falaram mesmo? Deu um branco aqui. Eu sei que eles oraram a Jeová, dizendo, eles estavam fazendo aquilo, mas contra a vontade deles. E eles estavam pedindo para que Jeová isentasse eles de cometer uma maldade contra o inocente, né? Porque a gente estava fazendo aquilo porque realmente eles tentaram de tudo. Então, assim, os marinheiros fizeram aquilo, mas contra a vontade deles. Eles não queriam que Jonas morresse, mesmo sendo culpado. Mas, será que ali foi o fim de Jonas? Será que aquela tempestade, ela foi o fim de Jonas? Não foi o fim, não. Tinha tudo para ser o fim, né? E como na vida da gente também. Vocês já imaginaram que tem algumas tempestades que vêm na nossa vida que parece que a gente vai morrer? Que a gente não vai sobreviver à tempestade? E a gente sobrevive. Não sabe como. Só mesmo com a força de Jeová, não é? Só com a força de Jeová que a gente sobrevive. E Jonas não foi o contrário com ele, né? Aquela tempestade toda que ocorreu, tinha tudo para ser o fim, e foi, na verdade, um recomeço na vida dele. Do mesmo jeito, a gente passa por tempestades também, perde coisas, perde pessoas, né? Pessoas que a gente não queria perder. Pessoas que a gente perde até em vida, né? A pessoa nem morreu, a gente já perdeu. Aliás, nunca nem teve, pensava que tinha, não tem, não tinha, né? Mas, do jeito que Jeová proveu uma saída para Jonas não morrer afogado, também Jeová ele provê saídas para a gente não morrer afogado também, nas tempestades da vida da gente, né? E Jeová proveu de forma milagrosa um grande peixe. Eu não estou lendo aqui, tá? Mas vocês vão ler. E algumas partes aqui eu li mesmo. Eu transcrevi o versículo para cá, né? Meu bloquinho de notas, olha. Bloquinho, gente, que eu anoto tudo. Meu bloquinho. Então, Jonas, ele foi engolido por um grande peixe. Gente, Jeová não especifica qual foi o peixe. Se foi uma baleia, né? Se foi o que foi, né? Aliás, a ciência, né? Ela mostra que é impossível ser uma baleia. Parece que por causa da garganta, né? Da baleia, a baleia ela não consegue passar uma pessoa na garganta da baleia. Então esse peixe poderia ser muito maior do que uma baleia, né? Um peixe, porque assim, nos oceanos, né? Até hoje tem espécies que não foram catalogadas ainda, gente, porque são muitas espécies, né? E na época, com o tempo, algumas espécies foram até sendo extintas. Talvez é um peixe que existia na época, que era muito maior do que uma baleia, que hoje não existe mais, ou que existe não conseguiu ser catalogado. Porque o oceano é uma coisa incrível de grande, né, gente? Muito grande. Uma imensidão de água. Quando a gente vai pra praia, né, que a gente olha assim pro horizonte, só vê aquele mundão assim de água. Gente, água demais, né? Então, Jonas percebeu que algo tinha engolido ele. E ele estava na barriga de um peixe. Milagrosamente. Respirando, vivo, e não foi devorado pelo peixe. Estava todo inteiro dentro do peixe. E no capítulo 2, Jonas ele faz uma oração para Jeová, clamando, né? Dizendo que ali poderia ser a sepultura de Jonas. Talvez aquele momento ali foi um momento que Jeová proveu a saída para ele não se afogar. E foram 3 dias, tá, gente? Ele foi 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. E ele sobreviveu. E ele orou, né, durante esses dias muito. E ali poderia ter sido a sepultura dele. Se ele não tivesse arrependido mesmo, né? Jeová viu sinceridade na oração dele. E ele realmente se arrependeu, de verdade. E ele, milagrosamente, depois de 3 dias e 3 noites, foi lançado, cuspido em terra seca pelo grande peixe. Isso também, gente, depois vocês vão pesquisar, tá? Eu não vou dizer assim, mas isso se refere a uma profecia que iria acontecer com Jesus. Que Jesus passou 3 dias na terra, né? Assim, morto. E no
terceiro dia, ele ressuscitou. Era como se a terra tivesse vomitado ele, né? Ele ressuscitou. Mas olha aí, uma história de Jonas, né? Antes de Cristo, né? Antes de Jesus, né? Que é dos pequenos profetas, é AC antes de Cristo, que já profetizando coisas, né? Que iria acontecer na época com Jesus, né? E assim tem várias profecias, né? Aí fala assim, Antigo Testamento, Novo Testamento, não existe isso, né? Assim, algumas coisas do tempo de Moisés foram extintas, entendeu? Algumas leis. Mas olha, a Bíblia toda, ela é de proveito pra gente, ela traz lição pra gente, a Bíblia toda, né? E coisas que aconteceram na época de Jesus foram profetizadas antes de Cristo, antes de Jesus, né? Tudo foi profetizado, incrível, né? E assim, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê assim, a autenticidade, né? E como as coisas se encaixam, não tem nada solto na Bíblia, nada, não tem nada solto. Então, assim a gente aprendeu, né? Aí tem outra parte. Jonas se arrependeu, foi vomitado em terra seca, e ele, dessa vez, fez o que Jeová queria, tá? Ele foi para Nínive. Agora, essa parte vocês vão pesquisar. Vai ficar como tarefa de casa para vocês. Vocês vão pesquisar se ele foi bem sucedido. Claro que ele foi bem sucedido, né? Tava com Jeová, né? Se Jeová tá na frente dos planos, a pessoa é bem sucedida, né? A pessoa sobrevive, né? Então, assim, vocês vão pesquisar essa parte, tá bom? E depois eu posso fazer uma live com a segunda parte da história de Jonas, também nessa primeira parte, né? Que ele fugiu, que ele foi salvo, o que a gente aprendeu, né? Aí pode imitar a fé dele, a coragem dele, colocar sempre o bem-estar do outro à frente do nosso. Preservar, ter cuidado com a vida do outro, como ele teve, né? Ele sacrificou a vida dele para poder os outros se salvar, e pessoas que não tinham culpa, né? Então, assim, a gente pode estar refletindo sobre isso, né? E também vocês vão pesquisar sobre como ele enfrentou essa designação. Aí tem a outra parte, né? Como ele reagiu, né, na cidade de Nínive, como ele foi recebido. Será que ele teve sucesso lá? Será que ele teve, assim como Jeová teve misericórdia com ele, será que ele teve misericórdia, né, ele foi, quando Jeová cessou de que não ia, eu estou falando, né, deixei como tarefa de casa, eita, professora, é desse jeito, né, gosto de falar que, então, vocês vão pesquisar, tá, gente? Eu só tenho, assim, a agradecer a presença, né, dos que mostraram presente, né, entraram na live, prestigiaram, tá? Nosso Café com Deus. Eu já falei aqui sobre o livro de Jó, já falei sobre alguns personagens, eu gosto muito de falar sobre os personagens da Bíblia, e a gente refletir juntos a história de, assim, o que aquele personagem traz de lição pra gente, pra nossa vida, que a gente pode estar trazendo pra nossa vida para melhorar, né, como cristãos. E eu queria saber agora, né, se vocês têm alguma pergunta, vocês têm algo para falar dessa parte que eu contei de Jonas, né? Porque eu achei Jonas assim, Jonas foi tudo menos covarde, né, gente? Olha o que ele fez. Lancem-me ao mar e a tempestade vai se acalmar para vocês e vocês vão sobreviver. Gente, ele teve muita coragem. Eu não sei se eu teria essa coragem, né? Mas Jeová, na hora da dificuldade, desses aperreios, ele dá força pra gente, né, gente? Ele dá força. Então, assim, vocês podem estar falando aí, expressando a parte que mais assim tocou vocês, né? Vocês também passaram por tempestades, assim como Jonas passou por uma grande tempestade e sentiu a ajuda de Jeová. A Vina tá falando aqui, eu não sei se teria coragem. Eu também não sei, Vina. Assim, a gente tá na hora do aperreio, né? Que a gente tem muitas coisas que a gente só vai saber, vai ser testado nossa fé, vai ser só na hora mesmo, né? Mas, assim, a atitude dele foi bem de coragem, viu? Já imaginou aquele marzão
Vamos agora se transportar para o cenário de Jonas. Né? Quando a gente lê a Bíblia, é sempre bom a gente tentar se transportar para o cenário. Né? O cenário. Eu gosto sempre de me transportar. Já imaginou, gente, a tempestade? Aquele marzão, um monte de água. Água por todas as partes. O navio afundando. Os marinheiros desesperados, tentando jogar tudo para o navio ficar mais leve e conseguir sobreviver. E nada adiantava. E ele saber que a única escapatória para ajudar os marinheiros que estavam desesperados era ele ser lançado no mar. E ele dizer, lance-me ao mar. Gente, não é fácil não, né? E aí, Luciano, você teria coragem? Você acha que teria coragem? A coragem de Jonas? Sol, bora, gente, interagir comigo. Eu sei que eu falo demais, mas eu quero saber também a opinião de vocês. A Vina já falou aqui. Não sei se teria coragem. Não sei se teria coragem. Ainda botou kkk. É bem difícil, né, gente? É como eu falei, assim, a tempestade que Jonas passou, né? Nós também passamos por tempestades na nossa vida. E a gente vê, assim, a mão de Jeová. A gente vê a mão de Jeová claramente, né, gente? Assim, na vida da gente. Né? Como ele salva. Né? Ele não manda um grande peixe para engolir a gente para salvar nós, mas ele provê saída. Aquela situação, o grande peixe foi a saída. Foi uma provisão que Jeová lançou para ele sobreviver. Ele se arrepender e sobreviver, né? Mas ele não manda um grande peixe, mas ele manda pra gente provisões, né? Saídas pra gente sobreviver. As coisas, tempestades que acontecem na nossa vida, né? Algumas causadas pela gente, outras causadas pelos outros, né? Geralmente é causada pelos outros. Mas, né, Jeová está sempre dando, mostrando a provisão para a gente de alguma forma, tá? Então, eu vou encerrar a live aqui. O personagem foi Jonas. O nosso café com Deus foi maravilhoso. O nosso almoço com Deus vai ser maravilhoso. O nosso jantar com Deus vai ser maravilhoso. Nossa vida com Deus, o dia de hoje vai ser maravilhoso. Vamos viver um dia por vez, né, gente? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Nem daqui a alguns minutos. Então, vamos aproveitar cada minuto, né? E vamos valorizar quem está perto da gente, nas dificuldades. Observar as pessoas que pegam a nossa mão e não soltam, né? Nas tempestades é que a gente vê, né? Quem é que pega a mão da gente e não solta de jeito nenhum? Tem uns que pulam do barco rápido, né? Pulam do barco rápido, quando ele começa pega o botezinho deles ali e pula, né? E tem gente que não solta a nossa mão, não. Então a gente tem que focar nessas pessoas que não soltam a nossa mão, né? Temos que olhar com um olhar de amor, de carinho, né? Para as pessoas que não soltam a nossa mão nas tempestades. Mentira. Então eu vou encerrar a live aqui, tá, gente? Como é que aperta aqui, amor? Como é que aperta aqui, amor? Gente, ó, obrigada, tá? Obrigada. Salva a live. Apareceu aqui, ó. Encerrar agora, cancelar, como é?